Bom, hoje a professora vai gravar sobre a matéria de ciências, tá? Então nós vamos resolver a atividade do bloco 9 juntos aqui nesse vídeo, ok? Bom, a primeira coisa que vocês vão ver é um texto que vai falar um pouquinho sobre a água. A água é um recurso natural abundante, essencial para a existência da vida na Terra. O planeta Terra é constituído por uma extensa massa de água, né? Que corresponde ao que conhecemos como hidrosfera. Então, hidro vem de água, certo? Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nosso corpo, permitindo-nos pensar que falar de água é falar de sobrevivência. Essa substância é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, como a produção agrícola e também usada como um solvente universal. Solvente universal é porque ela dilui várias outras substâncias, tá? E além de ser essencial para a nossa vida, né? Bom, os hábitos de vida e de saúde de cada um, a idade e o sexo, né, masculino ou feminino, também influenciam na quantidade de água necessária, né, para se sobreviver. O bebê de até 6 meses de idade, por exemplo, eles não necessitam ingerir água, uma vez que retiram essa substância do leite materno, né? E segundo alguns autores, adolescentes do sexo masculino devem beber 2,6 litros de água por dia, né? Enquanto as meninas do sexo feminino necessitam de 1,8 litros, tá? Já as pessoas adultas, independentemente do sexo, masculino ou feminino, devem beber em média 2,2 litros de água. Então, segundo alguns autores, 2,5 litros seria o essencial, tá? O Ministério da Saúde, né, que cuida aqui do nosso país, recomenda pelo menos 2 litros por dia, certo? Então agora vamos fazer uma experiência. Primeiro passo, passo 1. Você vai pegar uma jarra de 2 litros, tá? E encher de água, da água da torneira. Aí pense que essa quantidade de água representa toda a água que existe no planeta Terra, em todos os formatos. O que é todos os formatos, né? Sólido, líquido ou gasoso, certo? Então, toda essa quantidade, esses 2 litros, vão representar, né, na nossa imaginação, como se fosse toda a água do planeta. Salgada, doce, em todos os formatos. O passo 2, você vai pegar um copo de 200 ml, aquele copo que a gente toma água, né, do tamanho normal, e encher com um pouco da água da jarra, certo? Então vai tirar da jarra de 2 litros e encher um copo de 200 ml. Agora pensa que esse copo, essa quantidade de água, representa a água doce que existe no planeta. Então lembre-se que nem toda água doce é potável. O que significa potável? Própria para consumo, né? Então nem toda a água desse copo de 200 ml, que é a água doce do planeta, ela é própria para consumo, tá? O passo 3, a gente vai pegar o copo de 200 ml agora, que está com a água, e encher uma xícara de café. Então vai diminuir, né? Uma xícara de café pequenininha. Bom, essa é uma parte que representa a água doce de fácil acesso, aquela que conseguimos transformar em água potável. Então, de 200 ml de água doce que tinha, já passou para 50 ml, né? Representando ali um copinho de café. E esse é o acesso que o ser humano tem, né, para transformar essa água em potável, que é a água dos rios, dos lagos, né? E de algumas geleiras também quando derretem, tá? Agora, dessa xicarazinha de café, a gente vai pegar uma tampinha de garrafa PET lá, aquela de refrigerante. Agora pensa que essa tampinha, essa quantidade de água que está dentro da tampinha, representa a água doce disponível para consumo humano. Então é isso aí que a gente consegue transformar em potável para consumo para toda a humanidade. Então pensem, de 2 litros de água que tinha lá no passo 1, que representa toda a água que tem no planeta, nós só conseguimos consumir uma tampinha de garrafa PET. Então, realmente, toda a água que existe no planeta, né, não é tudo que a gente consegue utilizar e consumir, certo? Essa experiência de passo 1, 2, 3 e 4 nos mostra isso.
É claro que aqui os valores estão representados, né, gente? Temos que imaginar o que a prof está escrevendo aqui, em caixa alta, tá bom? Agora que a gente já sabe que não temos muita água para consumo, por isso que é importante a gente cuidar, né? Como é que a gente faz? Economizando, não poluindo e dando um destino correto para a água suja, né? Que é o esgoto. Não conseguimos produzir mais água. Toda a água que existe no planeta Terra é a mesma há milhares de anos. Por isso a água faz um ciclo, o famoso ciclo da água, que você já deve ter visto em anos anteriores. Vamos observar o desenho. Então aqui tem um lago, né? O que acontece quando o sol esquenta a água? Ela sai do estado líquido e vai para vapor de água, a evaporação, né? Então ela vem aqui, ó, o vapor de água sobe lá na atmosfera, as camadas mais altas da atmosfera têm que estar frias para a água condensar. O que é a condensação? É quando passa do vapor para o líquido de novo. Aí forma a nuvem de chuva, as gotinhas de chuva ficam lá dentro da nuvem. Então ela sai do vapor de água, condensa e vira líquido de novo. E aí o que acontece? Acontece a precipitação, que é a chuva ou neve, né? Precipitação é o mesmo nome que a gente dá para chover, né? Então ela precipitou, ela saiu da nuvem e caiu, voltou para a terra. E aí vem a parte da infiltração. Mas como que ela infiltra, né? Ela infiltra pelo solo. Só que se esse solo não for um campo, terra, se ele for asfalto, para onde vai essa água? Bom, a água líquida cai em formato de chuva e esse processo chamamos de precipitação. Depois ela é aquecida pelo sol e evapora, evaporação. Chegando às camadas mais frias da atmosfera, onde acontece o quê? Do vapor de água para o líquido de novo, formando a chuva, a nuvem de chuva, a condensação. E aí acontece depois de novo a precipitação. Então ela vai fazendo um círculo, por isso que é um ciclo, tá? Então esse ciclo acontece, será que acontece nas áreas urbanas? Se já tem muito asfalto e poucas áreas verdes e pouca terra, né? Por exemplo, perto da tua casa, da tua escola, como que é o solo, né? Como que acontece isso? Por onde escorre a água que fica acumulada na rua, né? Para onde ela vai depois? Então, vejam esse desenho aqui. Tem áreas impermeáveis, né? Que são as ruas, os passeios e os telhados. Ou seja, impermeável é que não passa água. Impermeável, não deixa passar água. E permeável é que deixa passar. Então, nós temos poucas áreas permeáveis, né? Que pode passar a água na área urbana. Olha essa imagem que eu retirei do Google, perto da escola. Aqui é a escola, nesse ponto vermelho, tá? Vocês estão vendo aqui quanto asfalto, né? Aonde a água infiltra aqui? Tem solo para ela infiltrar? Terra? Não tem, né? Então ela vai indo pelo bueiro, aí tem que ter um saneamento básico para fazer a captação dessa água, levar para um reservatório, para poder limpar, para a gente poder usar, certo? Então, como o asfalto é impermeável, então a gente tem que ter uma rede de esgoto, né? Que faz o saneamento básico para tornar essa água potável, para tratar essa água, né? Uma rede de captação de água. Então, observe aqui na região da escola não existem rios. Isso significa que temos apenas a água da chuva para tratar e torná-la potável, certo? Porque se tivesse rio, a gente podia captar a água do rio, né? E aí tentar torná-la potável. Agora você vai desenhar, né, a captação e armazenamento de água da chuva na cidade. A dica, pode conversar com outras pessoas sobre o assunto e pesquisar na internet também. Então vamos caprichar no desenho, ok? Vocês vão desenhar as ruas, vão desenhar as casas, o asfalto, vão colocar por onde vocês acham que a água cai, para onde ela vai, né? Então vocês vão desenhar aqui para mim, para as outras profs, né, pra gente ver depois e corrigir, tá bom? Isso na número 1. Aqui a gente tem depois na página 23, no ciclo da água, temos ela em um estado líquido, que é a chuva, gasoso, que é a evaporação, né? E a água se apresenta no planeta Terra em 3 formatos, então: sólido, líquido e gasoso.
As formas da água variam de acordo com a temperatura. Então vamos ver lá, abaixo de 0 grau, o que acontece com ela? Ela solidifica, né? Fica sólida. É que nem quando a gente coloca a forminha de gelo líquido na geladeira, né? Para ela virar gelo. Então a água líquida vira sólido, né? Isso é um processo de solidificação, certo? Acima de 0 grau, ela fica no formato líquido, né? Começa a derreter o gelo. Então, ela se aproximando mais de 100 graus, ela começa o processo de vaporização, certo? Quanto mais esquentar a água líquida, mais rápido ela vai virar vapor de água, né? E é o que acontece, por exemplo, com a chaleira no fogão, né? Tem um ponto de ebulição, que é o ponto que a água ferve, que é 100 graus Celsius. Então, cada passagem de um estado para o outro possui um nome. Vamos conferir aqui? Então, aqui, ó, o gelo está derretendo e virando líquido. Isso se chama fusão, certo? Aí o líquido, né, vai colocar na geladeira e virar gelo. Isso se chama solidificação, certo? Aí, se o líquido for esquentado pelo sol ou pelo fogo no fogão, né, ou a chama do fogão, né, a água líquida for esquentada, ela vai virar vapor, certo? Isso se chama vaporização, tá? E aí, se ela vira aqui de novo, ó, da nuvem de chuva lá, né? Aqui dentro tem água, tem vapor de água e ela vai virar líquido de novo. É a liquefação ou condensação, tá? Então, esse é o processo aqui, esses nomes são os mais importantes, tá? Fusão, solidificação, vaporização e condensação. Então, aqui no número 2, vocês vão relacionar. Ó, tem a letra A aqui, gelo derretendo. Como que é o nome do gelo derretendo? Gelo virando líquido. Fusão. Então, vocês vão colocar a letra A na palavra fusão, certo? Na letra B, a água evaporando. Então, ela está esquentando, certo? A água está esquentando e virando vapor. Vaporização. Então, a letra B vocês vão colocar na palavra vaporização, ok? Na letra C, estou resfriando a água líquida. Enchi a forminha de gelo com água líquida e vou colocar ela dentro do freezer. Solidificação, vai virar sólido, certo? Então, a letra C, vou colocar na palavra solidificação, tá? Letra C. E a letra D, resfriar o vapor de água. Olhem aqui no desenho. Quando a gente resfria o vapor, aqui é vapor, ela está esfriando e virando líquido de novo. Vê a condensação. Então, a letra D, vocês vão colocar na condensação, ok? Bom, então, aqui no finalzinho vocês vão ler aqui, né, esse recadinho, falando mais um pouquinho sobre a água, e a gente vai produzir uma história em quadrinhos para o Dia do Rio, né, que é dia 24 de novembro. Então, eu quero que vocês produzam uma história, um mini gibi bem bacana falando sobre a água, tá bom? Lembrando de todas as características que a gente aprendeu durante esse bloco 9, tá bom, pessoal? Então, aproveitem, né, e façam com bastante alegria e empenho essa atividade de ciências, porque é muito importante a gente saber essas informações, ok? Beijo, pessoal. Vejo vocês depois. Tchau!